Saudações, tudo bem, pessoal? Eu sou Tito Spadini e venho novamente fazer o lançamento de mais um livro junto a vocês. Esse livro é intitulado O Sensei da Graduação. Creio que para muitos, principalmente amigos muito mais próximos, já deve ficar claro do que se trata. E falo com muita felicidade, com muita satisfação, com um sabor quase que de vitória mesmo, que é uma homenagem, é um agradecimento, é um reconhecimento. Definitivamente precisava ter sido feito, é algo que há muito tempo eu queria ter feito e consegui. Fico feliz por dizer que consegui concluir a obra. É uma homenagem a um grande amigo meu, um dos meus mais queridos e especiais amigos, que também é o meu orientador. Eu falo aqui do professor Ricardo Suyama, uma pessoa sem igual, realmente ímpar, uma pessoa muito especial para mim. É alguém que eu conheci de um jeito um tanto curioso, que eu conto inclusive no livro, como foi. Né? Foi algo inesperado, foi realmente assim uma serendipidade, uma pessoa que acrescentou muito, muito, muito mesmo. E eu gostaria de ter conhecido antes, mas eu acho que se eu tivesse conhecido antes eu não teria tido o mesmo nível de sabor que eu tive quando conheci, porque para ter tido aquela apreciação toda, eu acho que eu precisaria primeiro ter passado pelo que eu passei. E eu confesso que eu já não tinha muita esperança de encontrar alguém assim dentro daquele tipo de espaço. O ambiente acadêmico, ele é repleto de boas pessoas. Elas só nem sempre estão tão próximas assim. E muitas das vezes por conta de motivos que a própria pessoa não é responsável, não em sua completude pelo menos, muitas das vezes ela não tem tempo, percepção, organização para entregar o melhor dela aos seus alunos, aos seus colegas. Então eu não digo que sempre seja uma questão de culpa, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vejo que o mesmo ambiente acadêmico que oferece todo um amplo conjunto de desafios, de complexidades, de sabores, muitas vezes, ele está ali nas vidas de todos aqueles docentes. Esse meio, essa vida acadêmica, esse cenário, pode não ser exatamente o mesmo cenário enfrentado por todos, mas o cenário, de uma forma geral, está lá. E mesmo nesse cenário, que talvez não seja o mais agradável a todos os docentes, mesmo nesse cenário, há docentes que conseguem vencer esses obstáculos, conseguem transcender, conseguem demonstrar todo um leque quase infinito de qualidades tão boas, tão bonitas de serem vistas em um outro ser humano e tão raras. Acho que a raridade dessas características torna talvez a beleza ainda mais ressaltada, mais evidente, mais destoante, né? Torna um contraste muito mais exacerbado que faz com que a gente se pegue de repente até duvidando se aquilo ali é verdadeiro, né? E tanto é que aconteceu isso. Quando eu conheci o professor Suyama, eu tive os meus momentos de pé atrás. Cheguei, não por culpa dele de forma alguma, por preconceito meu, cheguei a ter os momentos em que eu pensava, mas será que é mesmo tudo isso? Será que, de repente, não é uma primeira impressão, uma segunda impressão, uma terceira impressão bacana, mas não sei, eu não conheço esse sinal inteiro, eu estou tendo algumas amostras aqui, né? É muito perigoso já fazer uma classificação
sobre uma coisa tão séria, né? Estou lidando com uma pessoa em quem eu possa confiar de fato? Estaria eu de novo confiando na pessoa errada? Achando que, de repente, um docente que talvez estivesse ali aparentemente me estendendo a mão, na verdade, não estava? Será que é esse o caso? Que isso já aconteceu em mais de uma ocasião. Felizmente, nunca como orientador. Tive um excelente orientador, por exemplo, no meu primeiro contato com pesquisa. Também foi uma pessoa fantástica. Mas, ainda assim, o professor Suyama conseguiu fazer o que eu nunca vi na minha vida antes. Eu nunca vi aquilo. Uma pessoa sair do campus universitário, não digo necessariamente o corpo, mas as preocupações daquela pessoa. Pode parecer alguma coisa pequena, mas para quem estava lá não era. Virar e perguntar: e como é que estão as coisas em casa? Como é que foi seu dia? Quer um café? Senta aí. Virar para o aluno e perguntar simplesmente, né, se quer água, quer ir ao banheiro, tá tudo bem com você? Né? Isso não é uma coisa pequena, isso não é pouca coisa. Respeito e sensibilidade, empatia. Perguntar se quer tomar um café, quer dar uma andada, quer trocar uma ideia. Não conseguiu fazer hoje? Tudo bem, o que aconteceu? Vamos ver, foi alguma dificuldade lá? Será que de repente eu sentando junto com você eu não te ajudo a entender? Uma coisa que eu notei, mas tenho que ser sincero em relação ao que eu falo aqui. Comigo não aconteceu tanto. Conheci amigos que enfrentaram situações terríveis dentro da universidade. Gente que muitas vezes chegou a fazer coisas lamentáveis para administrar a pressão que estava vivenciando ali. Nada trágico, mas algumas coisas bastante complicadas de até pensar aqui. Gente que em alguns momentos chegou a desenvolver vícios complicados de administrar. Gente que tinha dificuldade para dormir, gente que tinha dificuldade para comer. Eu vi um pouco de tudo ali. E é interessante observar que muitos dos que eu vi enfrentando dificuldades como essas que eu estou falando, me relataram quase com medo. Medo de repente, o orientador ou a orientadora, né, descobrir. Pessoas que muitas vezes a gente até duvidava, falava, mas eu tive aula com essa pessoa, ela não parecia assim. Quem está te dando aula não necessariamente é igual quando está te orientando. E quando não está nem te dando aula e nem te orientando, pode ser ainda uma outra pessoa. Eu não vi isso no Suyama. Eu fui aluno do Suyama, no sentido de sentar a bunda na cadeira na sala de aula e ter a aula lá com ele na graduação. Fui aluno dele. Eu fui aluno do Suyama tendo sido orientado pelo Suyama na minha iniciação científica, no meu trabalho de graduação. Para quem de repente não conhece, talvez você conheça como TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Fui aluno dele nisso também, fui orientado por ele nisso também. Fui orientado por ele no meu mestrado. E teve muitas coisas ali que o Suyama poderia ter usado contra mim e nunca fez isso. Exemplo, nunca fui um exemplo de aluno. Nunca fui. Eu nunca fui o que tipicamente alguns docentes chamam de aluno de excelência, aluno nota A. Esse nunca fui eu. Nunca fui esse cara. Quem foi professor meu sabe disso. Eu nunca fui esse exemplo. Não era de ficar faltando. Não era de causar problemas em sala de aula.
não era de fazer loucuras em provas e coisas do tipo, mas nunca fui um grande exemplo nesse sentido. Mas o Suyama nunca virou para mim e falou: você quer trabalhar comigo? Deixa eu ver seu histórico primeiro. Aí a gente conversa. Ele nunca fez isso. Ele nunca virou para mim e falou: eu vou te dar uma prova, um simulado, vou fazer uma avaliaçãozinha com você para ver se dá pra gente trabalhar junto, né? Ele nunca falou: me passa umas recomendações aí de outros professores, né? Peça para eles escreverem cartas de recomendação a seu respeito para mim, para que eu possa avaliar um pouco melhor você. Ele nunca me pediu isso. Ele nunca pediu que eu ficasse passando documentos meus a ele. Ele nunca fez com que eu tivesse que participar, de repente, de algum tipo de dinâmica de grupo, como se fosse um processo seletivo mesmo, de uma empresa, como outra qualquer, para que só então ele avaliasse se eu mereceria fazer parte do grupo dele. Tudo que eu estou dando de exemplo aqui, eu conheci mais de uma pessoa que enfrentou o que eu acabei de falar. Teve amigo meu que saiu da reunião com o orientador pensando que iniciação científica é para aluno que já é gêniozinho. Não é para ele. Que incrível, né? A discrepância que às vezes nós temos. E eu fui percebendo: caramba, eu tenho muita sorte. Olha o orientador que eu consegui. O cara entra sorrindo e sai sorrindo do laboratório. Vem falando numa boa comigo. Conversamos de tudo, de tudo. A gente conversa de filmes, de séries, de livros. A gente já conversou sobre educação, sobre economia, sobre política. A gente já conversou sobre tudo, sobre crenças. Questões de religiosidade, já questionamos muitas coisas juntos. Não necessariamente concordamos em relação a 100% das coisas, mas ele sabe conversar. Que a coisa mais difícil, na verdade, da conversa é saber ouvir. E ele sabe ouvir. Eu não acho que ele sabe ouvir. Eu sei que ele sabe ouvir. Tenho certeza disso. E o que eu vejo é até interessante isso, porque a boca do Suyama às vezes parece até um noise gate, né? Um noise gate que percebe ali que a outra pessoa já vai falar alguma coisa, ela já fecha, né? Como se fosse assim, ó, tá? Tem uma ideia, a pessoa parece que vai começar a falar, você nem abriu a boca direito, ele viu que você vai abrir a boca, ele para de falar. Ele para de falar na hora. É super respeitoso nesse sentido. E ele para, mas ele presta atenção no que você vai dizer. Ele valoriza, o que eu quero dizer é isso, ele valoriza muito mais o que o outro vai dizer do que o que ele tem para dizer. Sendo que, normalmente, o que ele tem para dizer é muito mais importante. E ele é uma pessoa que eu nunca vi, nenhuma vez na vida, jogar na cara de ninguém que era formado nisso, que era formado naquilo, que tinha este título, que havia sido nomeado para aquilo, que assumiu o cargo tal, que tem mais de não sei quantos anos de experiência naquilo lá. Nenhuma vez. E ele poderia. Se ele quisesse fazer isso, eu garanto, ele poderia. Eu conheço a história dele, até certo ponto. Ele poderia. Mas ele nunca fez isso. Não foi o que eu vi em muitos dos outros casos. Eu vi gente racista, homofóbica, transfóbica, machista. Vi gente elitista dentro do meio acadêmico. Aliás, elitista é o que mais tem, né? É o que mais tem. Mesmo que seja apenas em relação a elitismo intelectual. É muito comum encontrar desses lá, né? E nem sempre são pessoas que a gente espera que sejam assim. Muitas vezes são pessoas aparentemente bondosas, dóceis, sorridentes, esticam
a mão para te cumprimentar. São pessoas que falam baixo às vezes. São pessoas que parecem respeitosas, parecem saber ouvir. De repente, você começa a notar um pequeno comportamento aqui e outro ali. E você se questiona, será que essa pessoa quis dizer isso mesmo? Com o passar dos anos, você começa a perceber que não parece ter sido sem querer. Não parece ter sido um erro de interpretação. Não parece. Você até torce para que tenha sido, mas fica muito difícil de defender. E você começa a ver, sobretudo, o elitismo intelectual. Sobretudo. Cheguei a ver casos, inclusive, de pessoas fazendo associações muito perigosas, muito descabidas, associando, por exemplo, a ideia de que talvez alunos com notas maiores tendessem a ser, quem sabe, alunos com comportamento, digamos, mais ético. Será que isso tem relação? Será que é assim que funciona? Será? Né? Duvidar da índole de um aluno por conta de uma nota baixa, até que ponto faz sentido isso? Se é que faz em algum ponto. Eu nunca vi nada disso por parte do Suyama. Ainda parece pouco? Eu vi o Suyama realmente se sentar ao meu lado para ouvir o que eu tinha para falar. Ele me perguntava, o que você acha disso aqui? Qual é a sua opinião? E ele ficava quieto ouvindo, até eu terminar. E daí ele falava. E ele prestava atenção antes a tudo que eu havia dito. Isso é pouca coisa. Ouvir um aluno de graduação, você, mais velho, mais experiente, já fez lá graduação numa das melhores universidades do mundo, mestrado, doutorado, já fez tudo, cara. Passou como professor da universidade há muitos anos. Tá aí, dentro de um laboratório de pesquisa com um aluno qualquer de graduação e ouvindo o que ele tem para falar para você sobre a sua área e pensando se faz sentido e às vezes concordando, falando, é mesmo, não tinha pensado por esse lado, você tem razão em relação a isso. E quando era o caso, não sei se é por aí, talvez não seja bem esse o ponto. Olha como é muito mais educado. Ele está discordando de mim com educação, com classe, com respeito, com empatia. Não é me humilhando, não é apontando o dedo para minha cara, dando risada. Essa postura do deboche, que foi o que eu vi por parte de muitos ali, eu não vi por parte dele. Aliás, eu conto isso no livro. Tudo isso que eu estou falando aqui, de maneira bem mais detalhada. Eu conto como eu o conheci. Eu conto como foi o processo para que eu mudasse minha opinião preconceituosa a respeito dele, sim, dele e de outros docentes, mas dele. Passei a enxergar com bons olhos. Falei, não, peraí, é a casca que eu criei por conta do que eu passei que, de maneira errada, isso é preconceito mesmo, está fazendo com que eu enxergue o professor Suyama como se ele fosse alguém que, na verdade, não é quem ele é. Eu estou enxergando o professor de uma maneira pior, que não é legítima, não é verdadeira. Vou dar o braço a torcer. Eu vou dar um crédito. Vou respirar um pouco, vou prestar um pouco mais de atenção a como ele age, como ele fala, como ele trata os outros. E eu fui percebendo tudo o que eu acabei de contar para vocês. Esse é o Suyama. O Suyama, ele já ouviu de mim, muitas vezes, coisas complicadas de serem administradas por alguém. Ele já me pegou em momentos de estresse também. Ele nunca foi insensível. Ele sempre soube entender. Ele tá assim porque
isso que ele passou não foi fácil de lidar. Pode até ter sido fácil para algumas pessoas, para ele não foi. Eu serei respeitoso e vou lidar com isso, tentando acalmá-lo, tranquilizá-lo. Foi assim que ele fez, e muitas vezes. Ele poderia tranquilamente preferir outras pessoas, colocar outros alunos no meu lugar, pessoas que seriam excelentes candidatos para brigar por bolsas FAPESP. Alunos incríveis que fariam inúmeras publicações por ano, em revistas de alto impacto. Nunca se importou com isso. Ele sempre achou muito mais interessante trabalhar com alguns desafios. Eu fui um desafio para ele. E continuo sendo. Agora no doutorado, graças a ele. Doutorado esse que, se não tivesse sido por ele, não teria nem conseguido entrar. Aliás, mestrado também. Não teria nem conseguido entrar, se não fosse pelo apoio dele, pela força que ele deu, pelo contato. E devido aos cortes de orçamento, bolsas e afins, quando eu cheguei ao mestrado, eu não tive bolsa logo de cara. Eu fiquei 6 meses fazendo pesquisa de graça, sem ter recebido 1 centavo. Quando eu recebi a notícia de que os meus primeiros meses de mestrado eu faria sem bolsa, quem foi a única pessoa que me ligou, pegou no telefone e me ligou, naquela mesma noite que ele ficou sabendo que aquilo ia acontecer, para perguntar como é que eu estava. Estava terminando a graduação. Eu ia começar o meu mestrado logo em seguida. Tinha terminado o curso de Engenharia de Informação, ia começar ali o mestrado, Engenharia da Informação, na mesma Universidade Federal do ABC, sem bolsa. Sendo que eu estava me dedicando de corpo e alma a fazer pesquisa. Mas como eu não estava lá na ponta, como eu não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira posição, infelizmente, por conta de cortes, realocações e afins, não teria bolsa para mim. Ele me ligou. Ele ligou e não foi simplesmente para confirmar, não vai ter? Bom, tá bom. Não foi assim. Ele me ligou e ele perguntou como é que eu estava. Ele perguntou se eu precisava de alguma coisa. Ele perguntou se eu queria conversar. Ele perguntou o que eu tinha em mente. Perguntou se, de repente, por um acaso, eu precisaria de algum tipo de apoio, se eu precisaria de indicação para o caso de eu precisar ir trabalhar em algum lugar, né? Então, ele foi o único. Ele foi o único que ligou. Ele não foi o único que ficou sabendo. Um monte de gente ficou sabendo. Ninguém veio falar comigo. Ele veio. Para falar a verdade, gente de fora da academia veio falar comigo. De dentro, especificamente sobre isso, só ele. Foi o único. Acabou agindo ali dentro como um pai. E continua assim. Definitivamente é difícil de alguém ter alguma chance de chegar perto do significado que esse homem tem. Muito obrigado, Suyama. Espero que você goste deste livro. Deixo como uma homenagem a você, por tudo que você representa, por tudo que você é, nessa data do seu aniversário. Tudo de bom, Suyama. Forte abraço, meu amigo.